Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os terremotos que acontecem devido à movimentação das placas tectônicas. Então acompanhe aí com a professora, que é o assunto do capítulo 28. Os terremotos são tremores de terras que a gente conhece também como sismos, e eles acontecem justamente porque as placas tectônicas que compõem a litosfera estão se movimentando acima do manto terrestre. Então, eles vão acontecer quando essas placas se movem nesses locais com falhas geológicas ou quando novas falhas serão formadas por conta dessa movimentação da tectônica de placas. O que são essas falhas geológicas? São as rupturas nas rochas que podem chegar a muitos quilômetros abaixo da superfície. Outros fenômenos que também acontecem por conta de atividade das placas tectônicas e que podem originar tremores são as atividades vulcânicas. Geralmente, quando o magma exerce aquela pressão no interior da crosta terrestre antes do vulcão entrar em erupção, há também um tremor de terra. Olha só, um exemplo, né, da falha geológica que a gente encontra em alguns locais de encontro de placas tectônicas. E esse fenômeno, né, de movimentação das placas tectônicas, ele vai modificar o relevo, proporcionando então elevação de montanhas, até mesmo as atividades vulcânicas e outras modificações que a gente encontra também na superfície terrestre. Olha só os tipos de movimentações que a gente pode encontrar nas placas tectônicas. Tem a movimentação convergente, que ela pode ser quando as placas se chocam, e aí uma pressiona a outra, alterando o relevo. Nesse tipo de movimento convergente, quando as placas se chocam, é que se formou a montanha do Himalaia, que é a maior cadeia montanhosa do mundo, onde a gente tem o Everest, que é a maior montanha do planeta. E também tem a movimentação convergente das placas tectônicas, é quando uma placa sobrepõe a outra. Uma fica acima da outra, igual aqui está mostrando na imagem. Então as placas se movem em direção uma à outra, elas se chocam, uma sobrepõe a outra e a placa mais densa, ela acaba mergulhando sobre a outra menos densa, podendo originar cadeias montanhosas como a Cordilheira do Andes, né, que se formou a partir do choque entre as duas placas, a oceânica de Nazca e a placa continental sul-americana. As outras duas movimentações são o movimento transformante, que é quando uma placa desliza ao lado da outra, e quando isso acontece geram grandes terremotos aqui na superfície terrestre. Um exemplo desse fenômeno é exatamente essa falha que a gente viu, que é a falha de San Andreas, na Califórnia. E as placas divergentes, essa movimentação divergente é quando as placas elas se afastam uma da outra, formando falhas por onde pode sair magma também. Isso forma ilhas vulcânicas, como as que a gente encontra no Oceano Atlântico, que é cortado por uma falha divergente entre a placa sul-americana e a placa africana. Quando as placas se deslocam, elas liberam grande quantidade de energia que fica armazenada. Quando essa energia é liberada, ela provoca vibrações de diversas intensidades diferentes que vão se espalhar pela crosta terrestre e vão causar os tremores que a gente conhece como os terremotos. Quando os sismos, quando essas movimentações acontecem na região oceânica, elas podem provocar os tsunamis, as ondas gigantes que vão invadir os continentes e ilhas. Então, olha só, uma movimentação aqui de placas convergentes, onde uma mais densa vai ficar embaixo e a outra menos densa sobrepõe essa. E aí a gente vai ter a elevação, a transformação do relevo e vai sair o magma através do vulcanismo também. Mas há também os tremores de terra aqui, que são formados por conta dessa movimentação convergente. Então, o movimento das placas tectônicas faz com que elas se choquem. Essa energia liberada faz com que as rochas comecem a se partir, porque a placa faz força contra a outra. Então essa pressão ela vai aumentando gradativamente. Devido a essa alta pressão, a placa menos densa se sobrepõe sobre a mais densa, igual à imagem. A litosfera se rompe, a energia acumulada ela é liberada e se irradia na forma de tremor. O tremor ele vai se espalhar pela superfície a partir do local onde essas placas se chocaram. Então, quando a gente tem essas vibrações do solo, elas partem dessas falhas geológicas, principalmente nas regiões onde a gente tem esses limites de duas placas tectônicas.
Os tremores são sentidos em diferentes intensidades e até eles podem não ser sentidos, dependendo da distância do foco e do epicentro. O hipocentro, que é o foco, é onde aconteceu aí esse choque das placas tectônicas. E aí a gente vai ter aí onde surge os terremotos, no subsolo, que a gente chama de hipocentro ou foco. O local na superfície terrestre onde essas vibrações são sentidas primeiro é o que nós chamamos de epicentro. Então, quanto mais distante aqui do hipocentro, menor é a intensidade que vai sentir essas vibrações. Como que a gente consegue medir os terremotos? Existe um aparelhinho que se chama sismógrafo, ele detecta e registra os movimentos da crosta terrestre. Aqui no nosso país, mesmo nós estando no meio da placa sul-americana, ocorrem terremotos. Aproximadamente 90 tremores são registrados todos os anos aqui no Brasil. Porém, eles não são comuns de ter um terremoto de grande magnitude, porque nós estamos exatamente no centro da placa sul-americana, longe das regiões de encontro entre duas placas. Então, tem duas formas que nós temos para medir a força dos tremores, que é pela sua magnitude e pela sua intensidade. A magnitude é a medida da potência de um terremoto pela energia que ele libera. Já a intensidade é o efeito causado pelo terremoto aqui na superfície, aqui no epicentro. A magnitude a gente pode determinar pelas leituras dos sismógrafos e também pela escala Richter, que foi desenvolvida em 1935 por Charles Richter e Benon Gutenberg, na Califórnia, nos Estados Unidos. Esse cálculo é feito a partir das informações produzidas pelos sismógrafos e eles convertem em uma escala logarítmica sem limites, mas eles têm um costume de definir de 0 a 10. Cada unidade nessa escala representa uma força 10 vezes maior que o grau anterior, de modo que um terremoto, por exemplo, de 4 graus na escala Richter, ele libera uma energia 10 vezes maior que o terremoto de 3 graus, por exemplo. Então, cada degrau dessa escala é 10 vezes maior do que o anterior. Então, abaixo de 2 graus, os tremores são praticamente imperceptíveis pelas pessoas. E acima de 8, ocorrem rupturas no solo e grandes destruições, devastações urbanas. O maior terremoto que já foi registrado ocorreu no Chile em 1960 com 9,5 graus na escala Richter. Esses tremores atingiram principalmente a cidade de Valdívia, no sul do país, e causou a morte de 2.000 pessoas, além de deixarem 3.000 feridos e 2 milhões de pessoas desabrigadas. Essa tensão, esse terremoto foi tão intenso que provocou um tsunami que atingiu o Havaí e as Filipinas, fazendo mais vítimas ainda. Então, você vê como ele foi de uma grande magnitude. Então, a medida da magnitude dos terremotos pela escala Richter, ela vai de micro, muito pequeno, pequeno, ligeiro, moderado, forte, grande, importante, excepcional e extremo. Aí a gente tem os números das magnitudes, menor que 2, de 2 a 2,9, de 3 a 3,9, de 5 a 5,9, de 6 a 6,9, de 7 a 7,9, de 8 a 8,9, de 9 a 9,9 e 10, que nunca foi registrado assim um maior que 10. Então, a gente tem as consequências, né? Desde aqueles que não são sentidos pelas pessoas, alguns que são detectados, mas não são sentidos, aqueles que são sentidos, mas raramente causa danos, aí aquele que vai ser o ligeiro, que causa o tremor de objetos, quebra algumas vidraças de objetos de vidro, a gente tem ruído de choques entre outros objetos e danos importantes, poucos comuns. O moderado, que pode causar danos maiores em edifícios mal projetados, em zonas restritas ou em países pouco desenvolvidos, provoca danos menores em edifícios que são bem construídos. O forte, ele pode ser destruidor em zonas no raio de até 180 km em áreas habitadas, causa danos na crosta terrestre como fendas, podendo levar à queda até de edifícios que são bem construídos. O grande, ele pode provocar danos graves em zonas mais vastas, destruindo pontes e barragens, por exemplo. O importante pode causar danos sérios em zonas no raio de centenas de quilômetros, pode danificar diversas estruturas urbanas, como linhas de metrô. O excepcional devasta zonas no raio de milhares de quilômetros e o extremo nunca registrado, mas ele é o de grandes danos de muitos locais que vão ser atingidos.
No ano de 1970, uma nova escala, que é chamada de escala de magnitude de momento, foi desenvolvida por Thomas Hanks e Hiro Kanamori, substituindo a escala Richter. Atualmente, a magnitude dos terremotos é medida por esse novo parâmetro, que é calculado com fórmulas diferentes, mas tem aproximadamente os mesmos valores da escala Richter. No entanto, essa escala ela é pouco conhecida pelo público, então a gente usa mais a escala Richter, que ela é mais didática, ela é mais usada inclusive nas escolas. Para medir a intensidade de um terremoto e estimar os efeitos que ele causa na superfície terrestre, sobre as pessoas e as construções, existe a escala Mercalli modificada. Essa daí ela foi criada pelo vulcanólogo Giuseppe Mercalli em 1902 e ela foi adaptada em 1931. A escala ela tem 12 graus e cada grau corresponde a um conjunto de efeitos que são observados na ocorrência de um terremoto. Esses valores podem estar associados à magnitude do tremor, que é medida pela escala Richter. Se a gente for colocar a escala de Mercalli aqui comparada à magnitude da escala Richter, a gente consegue ver quais são os danos sentidos aqui na superfície. Então a gente tem, vibrações são registradas por instrumentos, depois pessoas paradas nos andares altos sentem o tremor, as casas tremem, objetos pendurados balançam, pratos chocalham, carros balançam, árvores tremem, portas abrem-se, líquido entorna-se dos copos, pessoas adormecidas acordam, pessoas andam com instabilidade, janelas partem-se, quadros caem das paredes, difícil manter-se de pé, tijolos e mosaicos caem, sinos grandes tocam, condução de automóvel afetada, chaminés caem, árvores partem-se, fendas no solo molhado, pânico geral, danos em fundações, areia e lama brotam do solo. A maioria dos edifícios é destruída, grandes desabamentos, água lançada para fora dos rios, os trilhos ferroviários dobram-se, estradas abrem fendas, grandes fendas aparecem no solo, caem rochas e destruição total, ondas vistas na superfície do solo, cursos de rios alterados e a visão distorcida. Então são vários aí os efeitos que esses terremotos, conforme vão passando a sua magnitude, aqui a gente vai sentir na superfície terrestre. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses impactos causados pelos terremotos, né? Existem diversas formas de medir a potência dos efeitos dos terremotos, como essas escalas que a gente viu, Richter e a Mercalli modificada. Porém, os cientistas ainda não conseguem prever com antecedência quando que acontecerão os abalos sísmicos. Os terremotos, eles não só transformam o relevo, mas eles também formam falhas na crosta, provocam danos à sociedade e também ao meio ambiente. Ao longo da história, diversos terremotos já causaram muitas mortes, né, através aí de todos os que acontecem ao redor do mundo, e além até de destruírem cidades inteiras. Dependendo da magnitude e da intensidade, eles podem destruir edificações, rachar estradas, como a gente viu, derrubar pontes e viadutos, causar incêndios por conta de rompimento dos gasodutos e também vazamentos de gás. Além das mortes e ferimentos, devido aos desmoronamentos, ocorrem diversos transtornos em relação ao deslocamento das pessoas, disponibilidade de água potável e energia elétrica, até acesso a hospitais fica com dificuldade. E transporte de alimentos também fica prejudicado, inclusive outros produtos de necessidade básica para a sobrevivência. Somado a isso, tem também todos os escombros, né, que aumenta as chances da transmissão de doença relacionadas à água e ao lixo que fica ali à deriva, né? A incidência de doenças infecciosas ela pode aumentar nos locais com aglomerações de pessoas, como em abrigos após os terremotos. Mesmo que aqui no nosso país não aconteçam terremotos de grandes magnitudes, precisamos sempre estar preparados tanto em relação às tecnologias como em relação ao conhecimento e à capacidade de agir positivamente diante dessas catástrofes, né? Então a gente tem que investir nessa área de pesquisa para monitorar e detectar previamente os terremotos. Enquanto isso não acontece, é essencial que as pessoas sejam orientadas sobre como agir em situações como essa. Esses movimentos da crosta terrestre eles são monitorados por centros de pesquisa e órgãos governamentais que vão estudar os pontos com mais chances de existir esses abalos sísmicos. Nesses últimos anos, esse monitoramento ele vem aumentando juntamente com o avanço dos estudos das placas tectônicas e também o desenvolvimento de tecnologias que diminuam
as tragédias decorrentes aí aos tremores. Então a sociedade ela pode se preparar melhor para enfrentar as consequências desse fenômeno. Aí na página 167 tem algumas dicas do que fazer quando ocorre um terremoto. Abrigar-se embaixo de uma mesa resistente, ficar longe de janelas e paredes externas, não usar elevadores, manter distância de móveis altos e pesados e de objetos que podem cair e quebrar. Ao andar na rua, ficar longe de prédios e muros e não parar embaixo de marquises, toldos e pontes. Cuidar para não cair em rachaduras que podem ter sido abertas no chão. Proteger o rosto e a cabeça dos estilhaços de vidro e destroços e desligar fornos e os fogões a gás. Então, são vários aí mecanismos que a gente pode fazer para evitar aí se machucar ou então até um incidente mais grave caso aconteça um terremoto.